Olá, boa tarde a todos. Me escutam bem? Boa Sim, tarde, Marcelo, Marcelo. bem-vindo. Boa tarde. É um privilégio estar junto de tão seleto grupo. A minha vida inteira de educador ou de filho de educadores, a gente sempre ouve falar no Conselho Estadual de Educação, na Secretaria de Educação. Então, traçando um paralelo assim, não poético, mas verdadeiro, quando a gente ouve muito falar e admira um artista ou um político, um órgão, a gente meio que vira fã, a gente não é que endeusa, mas a gente coloca num pedestal, né? E o Conselho Estadual da Educação, na minha vida, sempre esteve num pedestal, seja na teoria, quando eu era pequeno e só ouvia falar, e também na prática, depois de profissional, né? Então, eu estar reunido com os senhores, pessoas físicas, neste momento, pessoa jurídica, né, representando o Estado, sendo conselheiros, eu podendo me dirigir formalmente aos senhores, me enche de alegria e de emoção, porque a minha vida inteira foi em atenção e em reverência, não só ao conselho, né, a diversas autoridades, instituições, situações, mas o Conselho faz parte do rol destas instituições que a gente admira, né? Então, boa tarde, Marcelo. Agora, oficialmente, né, essa introdução linda que você fez nos enche de orgulho e nos sensibiliza, e por isso, né, o motivo de hoje você estar já na nossa segunda plenária, né, quero cumprimentar todos os conselheiros, cumprimentar também quem nos acompanha de maneira online pelo YouTube, o canal do Conselho Estadual de Educação. Quem não vai conseguir acompanhar ao vivo, depois fica gravado, pode acompanhar também. E hoje a gente tem o privilégio, né, na nossa plenária de número 3.139, ter a presença do nosso presidente do Sinep, que é, né, o presidente das escolas privadas, do Sindicato das Escolas Privadas, que hoje tem um total de mais de 1.200 escolas. Sabemos que o nosso sistema, né, de educação, além da nossa rede estadual de ensino, também compete à rede privada, então, muito nos honra ter a presença do Marcelo aqui. Então, a gente vai dar início à nossa pauta, e eu solicito aos conselheiros, antes que a gente entre em expediente, que o Marcelo já vai iniciar a sua fala, que a gente faça a aprovação da ata da nossa última reunião, por favor. Muito obrigada a todos os conselheiros. E agora, né, entrando em expediente na nossa plenária, chamo oficialmente o nosso presidente, Marcelo Batista de Souza, que é o presidente do Sinep, e vai colaborar já com essa linda introdução, né, que ele fez conosco no início, e como é bonito quando a gente ouve isso, né, um órgão que acaba referenciando, que é o nosso conselho, que é a Casa do Saber, que a gente quer cada vez mais abrir, Marcelo, oportunizar hoje tamanha responsabilidade que esse conselho tem também com as escolas da rede privada e também conhecer um pouco mais de vocês. Esse é o nosso objetivo também, para que a gente possa, né, quando a gente faz a aprovação, seja de um credenciamento, seja de uma resolução, independente, quanto mais nós conhecermos os processos, e para que a gente possa conhecer, a gente precisa abrir para o diálogo. Então, agora, oficialmente, seja muito bem-vindo e a palavra é com você. Obrigado, boa tarde a todos. Eu vejo algumas pessoas com quem eu me relacionei pessoalmente e, como eu não posso cumprimentar a todos, meu especial abraço, vamos por ordem aqui, que eu estou vendo na tela, Pastor Tito, amigo e companheiro de longas datas, a professor Antônio Carlos Nunes Toninho, meu professor de biologia lá no Barriga Verde, mais com o Cori,
dizem que deixou de ser médico ou desistiu da medicina para ser professor. Olha só como a gente, né? Professor Natalino, com quem eu tive um breve relacionamento na Secretaria de Educação. Professor Oswaldi, nosso querido Didi, né? Com quem, por força da sua posição no Conselho, acabamos estreitando relação. Minha querida professora Ana Cláudia Colasso, eu fiz um tempinho direito na Unisul, me deu muitas e boas aulas de português, que nem no curso de pedagogia eu tive, e tantos outros, né? O meu amigo Diogo, já fomos em festa, tomamos uns vinhos juntos, a própria professora Patrícia e demais que eu não consigo enxergar aqui, né? Primeiro eu quero me apresentar e falar um pouco da minha origem, rapidamente, eu estou contando os 20 minutos que me passaram. Meu avô Josué, não vou mais longe, né, na hierarquia da família, meu avô Josué, alemão de Blumenau, de Braço do Norte. Só que, na verdade, a gente descobriu posteriormente que não era alemão, era de Luxemburgo. Era agricultor, meu avô, minha avó Zita Michels Gesser, meu avô Josué André Gesser, saíram fugidos de Braço do Norte na época da Segunda Guerra, em que mesmo em Braço do Norte a Alemoada tinha uma perseguição. O meu avô Aires e a minha avó Dina, ambos da região do litoral, meu avô de Porto Belo. Então, meu avô e minha avó agricultores, do lado da mãe. Do lado do meu pai, o meu avô foi motorista civil da Marinha a vida inteira e a minha avó era lavadora de roupa. Com o meu pai houve uma quebra do ciclo de pobreza, ele era empreendedor, mas com a minha mãe, deve ter sido ou participado da fundação do Sindicato dos Bancários de Florianópolis ou de Santa Catarina, esse dado eu não tenho certo, mas ele era metido no movimento. Certamente, isso é um dado correto, ele é um dos fundadores do Sindicato dos Professores de Santa Catarina, que na época não nasceu como Sindicato de Professores, já esteve do outro lado, vamos assim dizer, mas sempre com uma visão positiva e de empreendedorismo, né? Aí nasceu eu, Marcelo, me formei em pedagogia na UDESC, em administração na Federal, mas na Federal também fiz um ano de economia, fiz um ano de direito na Unisul e fiz uma especialização em computação. Por fim, nasceram meus filhos Gabriel e Luísa, hoje ambos advogados, bem-sucedidos, bem estabelecidos, e há um mês eu sou o felizardo vovô do neném Augusto. Então, isso contempla, né, celebra o que é importante em tudo aquilo que a gente vai falar, né? Porque quem você é? Hoje eu sou o vô do Augusto. Bom, entrando na nossa seara, eu tenho convicção de que eu não tenho nada para falar que os senhores não conheçam profundamente e que não possam me dar aulas e eu ser ativo ouvinte de uma palestra de qualquer um dos senhores. Eu até cumprimento o governador e agradeço que a legislação de Santa Catarina tenha o atual critério para a nomeação dos conselheiros, que em outros estados existem assentos cativos para representações políticas e o conselho em outros estados deixa de ser um órgão de educação para se transformar muito num órgão partidário. Então, eu vejo que, apesar de toda a influência política, né, nós somos políticos, a composição do Conselho de Santa Catarina, pela inteligência da nossa lei, privilegia a nossa educação, que, comparando ao que somos no Brasil, somos um estado de excelência, né? Com relação ao nosso setor, nós vivemos a escola não governamental, a escola privada, no ambiente, vamos assim dizer, mais hostil para os negócios, que é concorrendo com a melhor educação pública do nosso país. Então, vejam só, nós temos convicção e queremos, enquanto cidadãos, pagadores de impostos, que a nossa escola pública seja de excelência. E nós, escolas particulares, eu à frente do Cinep,
faço das tripas coração para que a nossa escola pública seja e continue sendo de excelência, o que dá muito mais trabalho para nós no setor privado. Porque eu quero que meu imposto tenha resultado e eu quero viver numa sociedade produtiva, como é a de Santa Catarina, né? No meio do caminho, então, a gente diz, eu tenho orgulho da escola pública catarinense. Eu também. Eu não estudei na escola pública catarinense, a não ser na UDESC ou na Federal. Na UDESC ainda, quando eu estava, era a Fundação Educacional de Santa Catarina, a gente ainda pagava alguma coisinha. Mas eu também tenho orgulho, vejam só o paralelo que eu vou traçar, da medicina pública de Santa Catarina. Mas a gente não abre mão de ter a rede privada. Olha quão importante, apesar do SUS, que tem pela magnitude, pelo seu tamanho, né, a importância da gente ter um plano de saúde. Eu tenho orgulho da segurança pública de Santa Catarina, meu Deus do céu, uma das coisas que nos destaca, mas a gente não abre mão, sempre que possível, de ter os sistemas de alarme, de ter os complementos, os diferenciais, né? Sempre que possível. Eu tenho orgulho, apesar de pouco cliente ser, da imprensa oficial de Santa Catarina, que é essencial para cumprir a lei, para registrar os atos, os decretos, mas a imprensa ela é livre, é essencialmente privada e até exerce uma influência, por vezes, nos preocupa, né? Mas, sem essa imprensa privada livre, a gente não sobrevive. E dentro desse contexto, a gente percebe também, avançando, que na estrutura do Estado existem secretarias de Estado de apoio e de fomento à iniciativa privada, em especial e em destaque, Secretaria da Agricultura e Secretaria de Indústria e Comércio. Elas pouco existem para a indústria pública. Não sei se temos alguma em Santa Catarina. Elas pouco existem para a agricultura pública de Santa Catarina, não sei se existe. Então, o Estado de Santa Catarina, os estados brasileiros, montam estruturas para fomentar a iniciativa privada. Inclusive, a própria Secretaria de Saúde deve ter uma interação, uma integração muito grande com a medicina privada, né? A educação privada no Brasil, dados da Fundação Getúlio Vargas, e são dados antigos, a gente tem que atualizar, a iniciativa privada economizava, o dado é antigo, 30 bilhões de reais, hoje com certeza atualiza esse dado para 50 bilhões de reais por ano para o Brasil, né, para a nação, para os estados e para os municípios. Então, olha a importância, olha quanto imposto do cidadão brasileiro, do cidadão catarinense, precisaria ser usado para atender este outro público, essas milhares de pessoas, seja na educação básica, seja no ensino superior. E isso não é um problema, porque nos países ditos mais desenvolvidos do mundo, seja Estados Unidos, seja Finlândia, seja Suécia, Suíça, Noruega, existe, em tese, a melhor escola pública do mundo, e existe lá também a melhor escola privada do mundo, onde que a gente cresceu ouvindo que os sheiks árabes mandavam seus filhos para a escola pública suíça, para a escola privada suíça, lado a lado com a escola pública suíça. Então, a existência do setor privado não é um problema, não é algo que acontece em nosso país em função de uma deficiência do setor público. Até porque, repito, Santa Catarina, essa deficiência, ouso dizer que não existe, ou está sempre em evolução e sempre se reconstruindo. Bom, fazendo essa introdução, a gente apresenta alguns desafios para a escola privada, que é justamente ter políticas de incentivo. Eu aplaudo, por exemplo, o nosso prefeito de Florianópolis. Faz tempo que a gente não tem um prefeito tão bom, daqui a pouco eu vou elogiar o nosso governador,
que está fazendo uma política de incentivo com isenção de IPTU para empresários que se estabelecerem em algumas áreas que estão estão se degradando na cidade. Nós temos todo ano as prefeituras apoiando com muita verba na área cultural as escolas de samba. Tem que continuar fazendo. Tem que dar esse incentivo de IPTU, sim, para restaurar as áreas degradadas da cidade. Só que a escola privada estabelecida, normalmente, ela não recebe nenhum incentivo. E, muito pelo contrário, ela é pesadamente tributada, principalmente pelo governo federal. O governo estadual, o imposto principal é o ICM, né? O municipal, o ISS, pesa bastante para a gente, mas faz parte do jogo, a gente já sabia disso quando chegou. Nós temos problemas com autoridades públicas que, por exemplo, temos um órgão, o PROCON, recentemente, temos profundo respeito, mas o PROCON entendeu que a legislação que determina que a escola ofereça o pagamento em 12 vezes, e as escolas parcelam as suas anuidades em 12 vezes, não podia, porque o cliente pode querer pagar em 10 vezes, em 9, em 8, e a escola não está permitindo, isso tem que estar no contrato. Meu Deus, teve uma ação judicial, uma questão na justiça, para obrigar, olha só, para obrigar a escola a aceitar receber em menos vezes. Eu quero receber à vista ou em 12. Eu quero receber em 10 ou em 12. E a escola, seguindo a lei, publica que recebe em 12. No contrato, formalmente. Qualquer cliente, qualquer pai de aluno chega lá, não, eu quero pagar à vista. Não vou aceitar, claro que vou. Mas o PROCON acreditou que a escola não negociaria pagar em menos, receber em menos. Isso dá um desgaste desnecessário. Na época da pandemia, com todos os custos mantidos, uma despesa marginal de quiboa, de sabão, de detergente, pelo não uso das salas, né, material de limpeza, o PROCON, o Ministério Público queria que as escolas reduzissem as suas parcelas mensais em 30%, 40%, impossível. Tivemos ação na justiça, tivemos êxito, mas são... Bom, quais são as nossas necessidades e cumprimentos? Dentro da seara mais específica, eu estou dando um salto muito grande em função do meu tempo, a gente tem tido no Conselho Estadual de Educação, até o meu elogio, meu depoimento inicial já indica isso, uma parceria, uma atenção muito grande. Tá? Na época da pandemia, o que o Conselho fez, e eu em contato estreito com o professor Oswaldir, não teve similar no país. Gente, a agilidade que o Conselho Estadual de Educação teve para estabelecer uma segurança jurídica, para estabelecer uma continuidade educacional, não teve precedente nesse país. Entende? Então, e a gente não esperava que fosse diferente, a gente já está tão mal acostumado com a qualidade do serviço, vamos assim dizer, dos conselhos que a gente tem, né? Na época lá atrás da educação, com 9 anos, 8 anos, também tivemos uma agilidade muito grande do Conselho Estadual de Educação. Hoje, a gente tem algumas demandas, viu, professora Patrícia, que a gente já discutiu com o Ministério Público, já há uma sinalização positiva. As escolas particulares estão encontrando um grande nicho de atendimento na educação especial. Enganam-se aqueles que criticam a escola privada como a que não quer atender a educação especial. Pelo contrário, ela está se transformando num nicho. Nós estamos conseguindo nos especializar e atender esse público. Só que a gente precisa de alguma regulamentação, e já conversamos, sem entrar nos finalmente, com o promotor Marcelo Brito, por exemplo. Nós precisamos de um regramento para a enturmação de alunos especiais. Hoje, eu estou com matrícula aberta no meu balcão,
Se vierem, tem 30 vagas numa sala de aula, se vierem 15 alunos especiais para aquela turma, para aquele horário, eu não tenho respaldo legal para não enturmá-los. Para pecado mortal, negar a matrícula. Então, a gente tem que ter um critério, porque o princípio da legislação, a necessidade da criança especial, é, na escola comum, que é o nosso caso, socializar, integrar-se, e não na escola comum ter a educação especial, o serviço especializado. São clínicas, são a PAS, a Fundação Catarinense de Educação Especial. Eu não tenho notícia de que outro estado do país tenha a atenção que Santa Catarina tem com o braço da Fundação Catarinense. Se não me falha a memória, por obra do ex-governador Viana, que tinha um filho ou tinha alguma atenção nesse sentido, e organizou a criação da Fundação Catarinense. Então, nós precisamos, e aí com apoio do Conselho, com o escrutínio do Ministério Público, fazer uma limitação. As vagas para deficientes em estacionamento é um percentual das vagas que existem, as vagas reservadas. Então, a gente imagina que pudesse ser possível, e numa conversa com o Ministério Público ele não apontou o caminho, disse que é favorável, desde que a legislação seja atendida, de ter um limite, um percentual. Porque tem sala de aula com 27 alunos em que 12 são especiais. A gente não consegue atender os normais, que têm tantos problemas ou necessidades quanto, e os especiais, a gente não consegue fazer a integração, porque são 12, deveriam ser 2, 3, 4. Então, eu não tenho a solução hoje, mas eu com certeza vou procurar a professora Patrícia, agora na presidência, vou procurar de novo a secretária de Educação, de novo o promotor Marcelo Brito, para a gente fazer isso acontecer, né? Uma questão importante para a gente também, nós temos uma legislação antiga que nasceu em um momento tecnológico antigo, que é a Lei Complementar 170, que limita a quantidade de alunos em sala de aula. Então, vejam só, eu não estou defendendo se é bom ou se é ruim. Eu, na minha escola, não tenho turmas de terceirão com 120 alunos num auditório. Mas uma escola que tiver tecnologia, que tiver estrutura, que tiver preparo, ela monta um auditório de cinema, coloca 120 alunos, e eu tenho convicção de que consegue fazer um trabalho de excelência. Não, ensino médio só pode 40 alunos por sala. Aí a gente não consegue contratar os professores artistas, a gente não consegue trazer o robô para fazer a operação, né, a robótica de próstata, de coração, porque a gente precisa de escala. Então, a lei complementar 170, que engessa, eu não digo, uma escola sem estrutura não pode ter quantidade de alunos, uma escola com estrutura pode ter quantidade de alunos. Qual é essa estrutura? Não sei. E, independente disso, a clientela é o principal fiscal, e a qualidade do serviço público de educação é o grande concorrente. Então, de repentemente, a gente vai insistir, poderia tocar nesse assunto, né? Encerrando meu tempo, com 7 segundos, agradeço novamente o privilégio de estar aqui com os senhores, agradeço a deferência, né? Reitero a minha maior admiração pelo trabalho que os senhores fazem. Um policial lá na rua, um vereador, um agente público, por vezes ele não percebe, né? No caso, os senhores devem ter essa percepção, mas eu estou destacando,
que os senhores representam, os senhores são o Estado de Santa Catarina, que não foram eleitos, né, no escrutínio direto do povo, mas aconselham o governador, influenciam a educação catarinense, e no nosso mundinho, os senhores são o Estado. E é absolutamente necessário, apesar de eu ser um liberal, é impossível a indústria, a empresa, a sociedade viver fora de um guarda-chuva de ordem e de controle, senão vira o caos. E os senhores na educação em Santa Catarina, muito bem, e isso é historicamente, não estou elogiando exclusivamente os senhores, mas diversos ótimos nomes que os precederam, desse êxito, desse sucesso. Ok? Muito obrigado a todos, então. Obrigado, presidente Marcelo. A gente percebe, né, na sua fala que as dificuldades elas são semelhantes, independente de uma rede pública municipal, estadual, privada. E quando a gente colocou esse tempo é porque a gente gostaria também de abrir para a discussão, para não ficar só a fala do presidente Marcelo, e eu já vejo aqui que tem 3 pessoas inscritas, e peço, né, ao Marcelo, se ele puder ficar mais um pouco conosco, para a gente abrir um pouquinho a discussão, até porque muitas vezes a gente acaba tendo algumas dúvidas e colaborações a partir também da sua fala. Então, pela ordem aqui, eu tenho o conselheiro Maurício. Maurício, por favor. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, todos os nobres e queridos conselheiros. Eu quero dizer, Marcelo, que pelo menos de minha parte, o teu elogio inicial a nós, conselheiros, a recíproca é verdadeira, porque a gente já poderia dizer que Marcelo e Sinep e Marcelo são pessoas muito ligadas, uma jurídica e a outra física, mas ligadas desde sempre pela luta da escola particular, mas principalmente da escola particular de excelência, com qualidade e assim por diante. Isso é muito bom. Ser dirigente e falar qualquer coisa é muito fácil. Ser dirigente com conteúdo é outra situação. Mas eu queria dizer, Marcelo, que vendo a tua fala, quem sabe alguns conselheiros puderam assim se espantar, né? Nossa, mas eu não sei que ele falou de educação, né? E aí a tua fala, Marcelo, me lembra uma campanha para reitor na Universidade Federal de Santa Catarina, e o reitor eleito à época foi o Cancelier, né, que veio a sofrer aquela tragédia, e ele sempre contava que quando ele estava em campanha, ele um dia foi no departamento de filosofia, conselheiro Tito, fazer a fala no departamento de filosofia, e ele contava o seguinte: então ele se preparou, né, estudou os filósofos, né, revisitou a tese de doutorado dele, que falava um pouco da filosofia do direito, e ele estudou muito para aquela reunião. E ele chega na reunião do departamento, então ele faz uma fala, e aí o professor levanta a mão e diz o seguinte: ô candidato, eu quero saber o seguinte. Ele pensou, meu Deus, lá vem uma pergunta de filosofia, lá vem uma pergunta complexa. E ele disse o seguinte: o reitor, eu quero saber o seguinte: quando o senhor for eleito, o senhor vai até ter o meu voto. Eu só quero saber o seguinte: o senhor vai conseguir arrumar um estacionamento onde eu coloco o meu carro? Ele levou um susto, ele apavorou. Aí o outro professor disse assim: eu também queria saber o seguinte: a janela quebrada que está há tempo, vai ser arrumada também? Isso me lembra a tua fala, Marcelo. E você inicialmente falou dos desafios da burocracia, não aquela de Weber, de Max Weber, criada para atrapalhar a iniciativa privada, né? Eu fico imaginando qual é e como é o desafio no Conselho Estadual de Educação, quando se fala da aprovação da escola, da pedagogia, da aprendizagem, mas sim de manter uma escola particular. Quando a escola é pública, é fácil, quem paga a conta é viva, né? Agora, quando a escola é particular, quem paga a conta é o empreendedor, que é função do Estado, nem juiz de valor, dar plenas condições que a iniciativa privada possa exercer a sua atividade na sua plenitude, com qualidade e assim por diante. Eu estou falando isso, Patrícia, porque você está iniciando uma gestão
um conselho, e quem sabe, né, é papel do conselho também, não como sua função principal, mas pensar em como pode ajudar, no caso específico, estando o Marcelo aqui, as escolas particulares nesses seus desafios, né, que o Marcelo aqui relatou. Além de todo o desafio que tem que acompanhar a questão da aprendizagem, professor e assim por diante, você tem que cuidar da burocracia pública, do IPT. Quando o Marcelo contou essa história aí do pagamento, já, o Marcelo uma vez já tendo relatado isso, é um negócio assim, incrível. Quer dizer, quanto tempo se perde, né, da burocracia pública, que teoricamente não tem nada a ver com ensino-aprendizagem, para você manter a escola privada funcionando. Então, queria deixar esse depoimento aqui, e quem sabe, Patrícia, isso é algo para a gente refletir, essa vinda do Marcelo hoje aqui, dando esse depoimento, e o Marcelo eu entendi mais como um desabafo teu, né, de tanta burocracia, parece que o Estado quer que não funcione a iniciativa privada com tanta burocracia, e aqui vamos corrigir, não burocracia, porque o Weber também falava sobre isso, desvios da burocracia para o negócio não funcionar. Parabéns, Marcelo, sempre é muito bom te ouvir, gostei. Obrigado, conselheiro Maurício. Seguimos aqui com a inscrição do conselheiro Tito. Tito, por favor. Muito obrigado, Patrícia, presidente. Marcelo, boa tarde. Você me fez voltar para os meus tempos de diretor, sabe? As lutas e guerras que a gente teve que enfrentar. Aqueles momentos difíceis. Lembra do Zinder? Que foi nosso conselheiro também. As dificuldades que a gente tinha. Mas eu queria trazer para você e para os meus colegas do conselho uma pequena história. Quando nós resolvemos aqui em Joinville, no Bom Jesus, ingressar no ensino superior, nós entramos com o primeiro curso de enfermagem. E fomos a Brasília, o presidente do nosso conselho e eu. Fomos recebidos lá numa sala pela presidente do Conselho Nacional de Saúde. Depois fomos ao ministro da Educação. Aí o ministro perguntou para o presidente da nossa escola o que ele podia fazer para ajudar. A resposta simples e objetiva: não atrapalhe. Apenas isso, não atrapalhe. A gente quer fazer, a gente sabe fazer. Então, Marcelo, a tua presença, ela revigora as nossas intenções e o nosso projeto que nós temos também junto ao Conselho, porque você sabe que eu represento aqui o CRECEP, Conselho de Representantes das Escolas Particulares, e todas as informações que eu recebo eu repasso para quem de direito nas suas respectivas comissões. Então, há toda uma abertura de nossa parte nesse aspecto, não é, Patrícia? Eu sei que o próprio Oswaldir fez um esforço muito grande para fazer uma ligação forte com o Cinep, que a gente realmente vai querer continuar com a maior intensidade possível e compartilhar contigo essas dificuldades que existem, porque, incrivelmente, a iniciativa privada, se ela não for boa, ela não persiste. O Toninho sabe disso, também foi diretor. Você tem que ser bom. Se você não for bom, se você não for empreendedor sério e fazer o trabalho com bastante acuidade, com bastante cuidado efetivo, ele não rende. Então, é um trabalho que caminha para e passos com o esforço da escola e também com o entendimento que o setor público tem que ter para com a escola particular. Então, quero te cumprimentar mais uma vez pelo teu trabalho e, de minha parte, vocês têm todo o acesso e possibilidade de ter um conselheiro do Conselho Estadual de Educação voltado também para a iniciativa privada, tanto quanto para o setor público. Um grande abraço, meu amigo, foi bom te ver. Obrigado, conselheiro Tito. O Tito tem essa vasta experiência também, né, junto à rede privada e sempre colaborando. Toninho, inscrito aqui, mais uma vez, bem-vindo, por favor. Obrigado, presidente Patrícia. Olha, é de uma felicidade tamanha trazer esse grande farol da educação, que é o professor Marcelo, que eu chamo de Marcelo, né, porque carinhosamente nos conhecemos há muitos anos. Sempre o grande farol da educação. Obrigado por ter vindo, Marcelo, a esse encontro conosco, porque isso nos dá o ânimo necessário para prosseguir nessa caminhada
Eu lembro, sabe, Marcelo, há muito tempo, nós então tínhamos primeiro grau, né? Na época era primeiro grau, segundo grau, e aí, de repente, fomos para o superior. Quando no superior, que a gente foi estabelecer o SESUSC, nós tivemos um grande patrono, o professor Evandro Lins, né, e Silva, era ministro. E chegamos lá, o que a gente pode fazer? Porque o MEC é aquela verdadeira manobra para a gente aprovar alguma coisa, especialmente direito, era no direito. Um professor nosso, criminalista, Bissoli, perguntou, professor, o que a gente deve fazer para dar uma boa aula criminal? Porque ele era especializado. Ele disse, primeiramente, se influem na leitura de filosofia, de pedagogia. E, por último, vocês podem ver o direito criminal. Mas, primeiramente, muita filosofia, porque é isso que vai dar o lado do toque humano no ser. A humildade vem nesse estudo de quem tem essa virtude de ser um educador. E aquilo me passou o tempo todo na cabeça, e hoje eu vejo assim, Marcelo, que o campo experimental meu e teu é muito parecido, uma caminhada linda que tu tens, assim, maravilhosa, a instituição que tu tens é modelo, não por acaso, como o conselheiro Tito falou, a iniciativa privada ela tem como aval a sua avaliação permanente. Cada aluno que entra, cada pai que está atrás, é sempre um avaliador. Então, a gente tem que estar correndo sempre. A educação pública em Santa Catarina é privilegiada, baseando-se nesses dados que a gente tem, sempre colocando secretários de ponta, como foi o Natalino, na época dele, a conselheira agora que está lá como nossa dirigente, é maravilhosa. A Patrícia Landes esteve ali, deu uma contribuição maravilhosa para todos nós, que hoje está colaborando no Conselho Estadual de Educação com muito êxito, e que realmente o êxito dessas pessoas, Marcelo, eu acredito que vem de um toque que tu deu hoje para nós, humildade. Tem gente que não é humilde. E aí não tem como aprender. O conselheiro Maurício é um homem estoico, eu o considero como tal. Então, ele tem uma propriedade de fala, de tudo mais. E não podemos esquecer que esse conselho hoje, Marcelo, é mais amalgamado do que se pensa, porque nós tivemos um presidente decano, que está na tela aqui, quase dormindo. Esse presidente decano, ele nos deu essa propriedade, essa robustez. Ele nunca foi um anteparo a qualquer tipo de indivíduo que viesse nos procurar. E também nunca foi obstáculo para um contato com um conselheiro. Ele era o presidente, mas era um amigo. É um amigo, fiel. Então, isso é muito importante, porque a sequência está vindo aí, de Saia, provavelmente hoje não está, mas com toda a juventude, e o ideal, que ela pode contar conosco. Marcelo, muito obrigado por tudo e pela tua generosidade no aprecio inicial. Muito obrigado. Obrigado, Toninho, pela referência, pelas palavras. Eu sempre enalteço a fala do nosso governador Jorginho Melo, quando ele sempre disse, independente o estudante ser da rede privada, ser da rede pública, municipal, estadual, são estudantes de Santa Catarina. Então, nós precisamos aproximar esse diálogo. E quando o Marcelo faz uma introdução, que faz uma referência a este conselho, e depois ele coloca, também as suas dificuldades, que também nós temos numa rede pública, aproxima porque todos têm esse desafio. E aí vem este conselho, que ele precisa discutir. Esse diálogo é um início de conversa, Maurício.
e uma continuidade das conversas que você já tinha essa abertura, mas que essa conversa e esse diálogo ele pode prosperar para que a gente possa, né, abrir possíveis e futuras discussões, tá? E o Toninho fez essa fala dessa continuidade, dessa importância, né? E nós temos aqui inscrito ainda o Natalino, né? Natalino, por favor, bem-vindo também, a palavra é com você. Obrigado, presidente. Patrícia, muito boa tarde novamente a você, a todos os conselheiros, equipe técnica, e reitero também os cumprimentos ao presidente Marcelo. Marcelo, parabéns, mais uma vez, pela serenidade, pela forma como você nos traz essa percepção do Cinep. E o Cinep está sempre presente nas nossas reuniões, através da presença física do Cláudio, que acompanha todas as discussões. Mas, Marcelo, eu estava lembrando aqui de uma conversa nossa, acho que foi a primeira ou segunda audiência que nós tivemos, quando eu estava na Secretaria, em 2019, e você fez uma fala que eu gostaria de provocá-lo, quero crer que você tenha os números atuais na mente, em relação à relevância da atuação da rede de escolas particulares no Estado. Naquela oportunidade, você trazia os números, eu não lembro quais eram, de matrículas que haviam na rede privada, e você fez a seguinte colocação: imagine, secretário, se nós fechássemos todas as escolas. O Estado não tem condições de absorver esse contingente de estudantes. Não sei se você tem os números atuais, mas acho que é uma fala muito pertinente, sempre, Marcelo, em defesa, evidentemente, das escolas particulares, que fazem um trabalho espetacular, relevante para a educação do Estado de Santa Catarina. Mais uma vez, parabéns pela sua condição de Cinep. Obrigado, conselheiro Natalino. Então, convido algum conselheiro mais inscrito que gostaria de se manifestar? Antes das considerações finais para o Marcelo, Oswaldir, por favor. Presidente, eu tinha que lembrar o nosso conselheiro Marinho, né? E antes de encerrar, pedir a palavra. Eu estava até me contento, mas eu não posso me furtar a trazer aqui uma saudação especial ao professor Marcelo, com quem eu tive uma oportunidade de estreitar relações, de trabalharmos juntos, conselho, Cinep, conselho. E a nossa relação com o Cinep foi sempre uma relação extremamente frutífera, né? Porque nós conseguimos todos, inclusive as resoluções do conselho, sempre discutindo com o Cinep, sempre ouvindo o Cinep. E tem algo ao longo desse período, Marcelo, que eu acho que nós dois temos uma semelhança muito grande. Sofrimento com a burocracia, né, Marcelo? Que coisa triste. E eu me coloco como agente público, né? E eu sofro na pele essa angústia, né? Porque nós, enquanto agentes públicos, nós queremos que a coisa aconteça rapidamente. E nem sempre isso é possível em função da própria estrutura governamental. Mas a minha intenção era só mesmo de dar um forte abraço, dizer que você é uma das referências da educação de Santa Catarina, tanto que daqui a alguns dias, algumas semanas, o senhor virá ao Conselho para receber o nosso mérito educacional, que eu tive a oportunidade e a honra de indicar e o Conselho do Conselho Estadual de Educação, por unanimidade, assim o deliberou. Então, um forte abraço, parabéns pelo trabalho que o Cinep vem fazendo, mas especialmente pelo seu, que é um lutador, né? O Marcelo tem algo que é fantástico, né? Ele não manda recado, ele vai, né, Marcelo? Então, isso aí faz a diferença em todos nós que estamos dentro do serviço público ou dentro da iniciativa privada. Parabéns pelo teu trabalho e parabéns, presidente, pelo convite formulado ao Marcelo. Ele, inclusive, vai estar, né? A senhora poderia aproveitar e já formular um outro convite para ele, para estar conosco, aí ele ou o indicado que ele assim o desejar, para uma outra tarefa dentro do Conselho. Obrigado, presidente. Obrigado, Marcelo. Um forte abraço. Obrigado, conselheiro Oswaldir.
Tão logo o presidente Marcelo, o Sinep vai estar recebendo um convite ainda essa semana, estamos discutindo a avaliação e hoje já deliberamos para que a gente possa discutir junto ao Sinep, à rede estadual de ensino e este conselho, para que a gente possa ampliar ainda mais. E antes de passar para o Marcelo para as considerações finais, eu quero também agradecer a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube e fazer uma referência aqui. A gente sempre tem a referência de onde a gente vem. Eu nunca tive dificuldade enquanto secretária de Educação de Blumenau, né? Posso citar aqui a nossa irmã Ana, da Escola Colégio Sagrada Família, o professor Marcos da Barão, entre outras escolas privadas que a gente tem, e sempre uma leveza, e isso vem do líder também, né, Marcelo? Essa humildade, essa leveza e essa aproximação com as redes públicas. Então, queremos te agradecer e passar para as considerações finais. Ok, professora Patrícia. Mais uma vez agradeço. Eu vejo poucos na tela, não vejo todos, né? Vejo o conselheiro Alex Tardetti com São Lourenço do Oeste ao fundo. Eu acho que foi o lugar que eu mais passei frio na minha vida. Eu sempre tive motorhome, a gente dormiu numa praça, de manhã estava tudo vidro no chão, assim, né? Eu vi no início alguém conversando com o conselheiro Raimundo sobre o fundo. Eles, não, fundo não, o meu também é fundo fake, mas o professor Adélcio, eu acho que o fundo não é fake, não. Porque ele me falou uma vez que tinha a biblioteca em casa, que era o hobby dele, ficou de me convidar para visitá-lo. Até hoje eu tenho essa vontade de conhecer uma baita biblioteca. Bom, enfim, brincadeiras à parte, porque alguns eu não consegui cumprimentar. Me despeço de todos, nos colocando à disposição, seja no Conselho, seja no Sinep. Nós temos uma fortíssima assessoria técnica que pode auxiliá-los supletivamente em qualquer coisa. Na minha escola também, aqui no Balneário do Estreito, em Florianópolis, como pessoa física, eu, para qualquer demanda. Professora Patrícia, um privilégio, foi uma surpresa. Agradeço a deferência e um beijo no coração de cada um. Nós que agradecemos, né, pelas suas palavras, pela sua contribuição e dizer mais uma vez que este conselho, né, além de sempre poder contar com o Sinep para ampliar a discussão e o nosso sistema educacional, ele vai estar sempre à disposição. Muito obrigada.